Prezados ouvintes do nosso podcast RJ em Debate. Essa semana registramos nosso episódio de número 90. Nesse podcast de hoje, vamos abordar temas diversos que foram destaques na semana que passou e são tão essenciais para o desenvolvimento do país, além de terem despertado grande interesse nos nossos ouvintes que participam através do nosso WhatsApp. O interesse de ouvir do deputado Luiz Paulo as suas impressões sobre tais fatos. Para você que quer participar do nosso podcast, anote aí o nosso WhatsApp, que é o 21 99514 5678. Participe, envie suas críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição. O meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro. Mais uma vez estamos resistindo, agora com uma nova onda de uma variante da Ômicron, da Covid-19. Parece que a gente tem que ser muito resistente para suportar isso tudo. Isso mesmo, deputado. Olha, nesse episódio de hoje a gente vai abordar temas de grande destaque, grande relevância para a nossa população. Então, já quero começar aqui perguntando para o senhor. Na última terça-feira, deputado, foi instalada a equipe de transição do novo governo federal. Essa equipe terá aproximadamente 45 dias para receber dados e preparar algumas ações essenciais para iniciar o novo governo que foi democraticamente eleito. E aí, entre essas ações, eu destaco o Bolsa Família e o reajuste do salário mínimo. Como o senhor, deputado, está vendo essa transição e os seus novos desafios que se iniciarão? Ô Pedro e ouvintes do nosso podcast, é comum, quando entra um governo e sai outro, ter essa fase de transição. E nós temos aí praticamente 45 dias pela frente para o novo presidente eleito assumir. Então, é importante que esse coletivo, dividido por segmentos, que vai fazer essa transição, consiga levantar todos os dados necessários por setor, avaliá-los e já deixar algumas propostas para o novo presidente, que sentará na cadeira em 1º de janeiro de 2023. Mas tem determinadas questões que têm que se iniciar desde já, por causa de regras constitucionais, como, por exemplo, aquilo que diz respeito a gastos públicos, porque nós estamos em discussão ainda o orçamento de 2023, que terá que ser aprovado até 31 de dezembro de 2022. E é necessário prever recursos no orçamento de 2023 para que possa financiar o Auxílio Brasil de R$ 600, que agora vai se chamar, talvez, novamente, Bolsa Família, e também o reajuste do salário mínimo, que deverá, pelo menos, ser igual ou superior à inflação. Então, dito isso, nós estamos falando de alguns bilhões de reais, isso tudo alinhado à questão do teto de gasto. E aí a grande discussão que se apresenta é sobre responsabilidade fiscal furando o teto de gastos. Ora, o teto de gastos, só no governo de Jair Messias Bolsonaro, ele foi furado 4 vezes. 4 vezes. E há que se ter realmente responsabilidade fiscal, mas há que se ter também responsabilidade social. Então, a grande vertente que tem que se discutir é como é que se alinha essas duas questões, a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal. Não pode haver uma sem que haja
a outra. E exatamente a Bolsa Família e o reajuste do salário mínimo acima do teto de gastos estão dentro dos quesitos da responsabilidade social. E para que esses números possam estar disponíveis para serem gastos no ano de 2023, será necessária uma PEC, né? Que é uma proposta de emenda constitucional, claro, à Constituição Federal. Uma PEC não é fácil de ser aprovada, porque ela precisa ser aprovada em 2 turnos nas 2 casas legislativas, isso é, na Câmara e no Senado. Então, hoje já há quase um consenso de apresentação dessa PEC, possivelmente na semana que estamos iniciando, né? E da aprovação da mesma. Mas tem condicionantes, porque há uma corrente de pensamento que acha que essa PEC, como é uma PEC de transição, deve valer somente para o exercício de 2023. E tem outra corrente que acha que deve já valer para todos os exercícios vindouros. Mas isso a gente só saberá, de fato, quando começar a tramitar. Mas esse é um tema absolutamente relevante, visto a questão do desemprego, da miséria, da fome, da perda de renda e essa grande discrepância social que nós temos no nosso país. Deputado, nessa semana tão repleta de fatos importantes, o presidente eleito Lula, ao retornar de um pequeno descanso após a eleição, agendou encontros com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e do STF, a ministra Rosa Weber, além de seus demais ministros. Na sua opinião, que mensagem nós podemos tirar desses gestos que foram feitos pelo presidente eleito Lula? Olha, nós temos que analisar exatamente na expectativa dos gestos. O Lula foi eleito, vai tomar posse em 1º de janeiro de 2023. Diz a Carta Magna, né, que o Brasil é constituído de 3 poderes, né, e os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Então, o Lula, chefe do Executivo, recém-eleito, que tomar posse em 1º de janeiro, vai ao presidente da Câmara, Arthur Lira, né, e vai também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo ao Poder Legislativo que ele quer harmonia entre o Executivo e o Legislativo. Quando ele vai à ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, o gesto é para mostrar que o novo chefe do Executivo quer uma harmonia com o Poder Judiciário, visto que o Supremo é o órgão maior do Poder Judiciário. Então, é um gesto importante, porque ele se associa ao que nós estamos comemorando essa semana, que é a proclamação da República. A República é exatamente constituída desses 3 poderes. E o que mais se deseja nesse país, dos segmentos majoritários e mais lúcidos, é harmonia, é paz, é compreensão, é trabalho para um Brasil que possa se desenvolver econômica e socialmente, dentro daquela linha da responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Então, o gesto de Lula me pareceu importante nessa direção da harmonia e respeito aos poderes. Perfeito, deputado. Outro ponto importante que nós tivemos na semana foi a abertura da COP27. Essa sigla COP, C-O-P, vem de Conferência das Partes. E essas partes são os países que há 30 anos firmaram um pacto ambiental durante a Eco 92, realizada aqui mesmo, no Rio de Janeiro. Como o senhor está vendo, deputado, esse retorno do Brasil às discussões das questões ambientais e sendo ovacionado por várias lideranças mundiais? O senhor acredita que o nosso país voltará a ter o protagonismo nessa, quando a gente fala dessa questão ambiental?
Ô Pedro, veja só, você mesmo, ao levantar essa questão, falou do pacto mundial que foi feito durante a Eco 92, que nós batizamos aqui de Rio 92. Por acaso, nessa época, eu era o secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro, que acolheu a Rio 92, com mais de 100 chefes de Estado. E foi aqui no Brasil, por quê? Pela simbologia e importância do Brasil, em termos estratégicos, na questão do respeito e do equilíbrio ambiental. Passaram-se 30 anos e vai se fazer uma nova COP, já está se fazendo uma nova COP no Egito. E nos últimos 4 anos, o Brasil foi como fosse um pária da questão ambiental, porque não entrou seriamente nestas discussões e tomou atitudes que propiciou mais ainda o desmatamento, as ocupações irregulares na região amazônica e no nosso Cerrado, colaborando decisivamente para o aumento do desequilíbrio ambiental. Então, veja, Pedro, como o Brasil tem importância estratégica. As 3 maiores florestas do mundo estão, salvo erro de memória, na Indonésia, na África e no Brasil. Então, preservar esse pulmão verde, esse rio aéreo que a Amazônia, da região amazônica promove, é fundamental. Então, eu queria acentuar que a participação no Brasil nessas discussões é bem-vinda pelo mundo inteiro e importantíssima para a decisão estratégica do futuro do planeta. Eu queria lembrar, Pedro, que no Museu do Amanhã, ali na Praça Mauá, está se fazendo uma exposição de fotografia de um fotógrafo brasileiro espetacular, chamado Sebastião Salgado, que é exatamente sobre a Amazônia e as tribos indígenas originárias da região. Importante que as pessoas estejam presenciando essa exposição, porque dá uma dimensão real da importância da região amazônica nesse contexto global, como também das populações originárias, que, aliás, Pedro, foi abordada, né, como tema de redação do Enem no domingo passado. Redação temática muito bem-vinda, né, porque seguramente 2.300.000 pessoas, a imensa maioria de jovens, refletiram e escreveram, né, sobre a importância das nossas populações originárias, que são os nossos indígenas, os quilombolas e as populações ribeirinhas, principalmente. Então, tudo isso mostra que o Brasil começa a tomar o caminho correto para abrir a discussão temática sobre a questão ambiental, ter uma participação decisiva e realmente voltar a proteger incisivamente toda a região amazônica, inclusive conclamando, como é de devido, as Forças Armadas para essa missão. Deputado, o senhor acabou de falar, de citar agora o Enem, né, o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, e é sobre isso que eu queria falar agora. No último domingo, dia 13, quase 3.400.000 jovens iniciaram a primeira etapa do Enem. O Enem que acontece em 2 etapas, né? A próxima etapa será no domingo, dia 20/11. Deputado, é muito bom ver jovens se preparando para o ingresso à universidade. Esse número de candidatos já chegou a mais de 8 milhões em 2016. E agora parece que está voltando a atrair jovens e adultos. O senhor acredita que a educação deve ser uma das mais importantes prioridades do novo governo?
depois de tanto retrocesso, tanto abandono ao longo dos últimos anos? Ô Pedro, por que nós devemos festejar o Enem, né? Porque se inscreveram, como você bem disse, talvez 3,4 milhões de pessoas, mas aproximadamente 30% faltaram, né? Então, foram lá mesmo fazer a prova, aproximadamente 2 milhões e 300, enfim. Mas por que isso é muito importante? Que o Enem, quer dizer, o tradicional vestibular, é onde os jovens colocam as suas esperanças de melhorar a sua formação, de fazer um curso universitário, de possibilitar que eles tenham emprego, trabalho, que tenham renda, enfim, é um movimento de esperança, né? E como você bem disse, já houve época que 8 milhões se inscreveram, né? Claro que nós tivemos aí uma entre-safra horrorosa da pandemia, mas é necessário que todos os esforços desse novo governo que assume se volte para a educação. E aí, Pedro, eu tenho um temor muito grande, muito grande. Se a gente lê os jornais ao longo dessa semana, a gente vai verificar que a lei complementar que o Jair Bolsonaro fez, reduzindo a alíquota do ICMS, está provocando um desastre nas arrecadações do Estado. E quando você diminui a arrecadação de tributo, você diminui o investimento em educação. Porque o que diz a Constituição? Que 25% da receita dos impostos deverá ser investido em educação. Quando a gente tem para 2023 uma perspectiva de perder algo como 8 a 9 bilhões de reais, é fácil verificar que isso reduzirá sobremaneira os investimentos em educação. Então, se o governo federal precisa investir em educação e priorizar a educação, ele precisa também ter uma equação em relação a essas perdas imensas que não é só o estado do Rio de Janeiro está perdendo, não. O Brasil inteiro. Só para você ter uma noção do número, aqui no Rio de Janeiro é quase como se estivesse perdendo 900 milhões de reais por mês de arrecadação de ICMS. Então, se a gente for discutir o que pode sair de importante nessa transição, além dos temas que a gente colocou, da Bolsa Família e do reajuste do salário mínimo, será prioridade absoluta para educação, educação e educação. Deputado Luiz Paulo, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate, esse que foi o de número 90. No episódio de hoje, nós tratamos de temas de grande relevância para a população. Falamos aqui da transição do governo federal, falamos sobre a COP, agora acabamos de tratar do Enem. E antes de encerrar esse episódio, vamos ao nosso já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo. A bola fora de hoje vai para o aumento de casos de Covid no Brasil, e principalmente em nosso estado do Rio de Janeiro, a variante da Ômicron. É necessário e fundamental que os cuidados sejam retomados e que as pessoas que não completaram seus quadros de vacinação o façam. E o mais importante ainda é que não faltem vacinas para todas as faixas etárias, principalmente as crianças, inclusive na faixa etária de 6 meses a 3 anos. Prevenção e vacinação devem estar sempre sendo acompanhados, monitorados e corrigidos os rumos de percurso. Nós não podemos nos esquecer jamais o que representou
os últimos 2 anos em termos de pandemia para o nosso Brasil, com a perda de vidas, com o adoecimento precoce de tantos, com as mazelas que ficaram, com os tombos na economia. Então, temos que estar vigilantes. A Bola Dentro de hoje vai para todas as homenagens que estão sendo feitas à cantora Gal Costa, que nos deixou na última semana, aos 77 anos de idade. Com seus 50 anos de carreira, Gal Costa nos encantava com sua voz inconfundível e exuberante. Quem de nós não se lembra de sucessos como Chuva de Prata, Meu Nome é Gal, que tem sido tão tocado nos últimos dias, Meu Bem e Meu Mal, Pérola Negra, que foi um must da Gal Costa, Um Dia de Domingo, Baby e tantos outros sucessos. Seu legado ficará durante décadas ecoando entre nós. E como disse Gal uma vez, o ato de cantar é também um ato político. E ela o fazia com grande maestria.